seja muito bem-vindo ao programa Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues, vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa, que é o programa semanal da Unimed Teresina, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde, você assiste toda quarta-feira no Jornal do Piauí, e esse conteúdo também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, que é Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, seus elogios também para o nosso e-mail, que é o comunicação, sem o cedilho e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Provavelmente você já ouviu falar sobre a endometriose, uma doença crônica que afeta as mulheres, provoca principalmente dor e pode levar à infertilidade. No Brasil, segundo a Anvisa, a doença afeta cerca de 10% da população feminina, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos de idade. A gente vai saber mais sobre a endometriose conversando hoje com a doutora Brenda-Li Alencar, que é médica ginecologista, obstetra, cooperada Unimed Teresina. Doutora Brenda-Li, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nada, é um prazer sempre estar aqui contribuindo, com nossos pacientes, com a população em geral, com informações, sobre uma doença tão incidente e tão importante. É uma doença, como a senhora diz, incidente e importante. Então, vamos falar inicialmente, sobre essa prevalência. Daqui a pouco a gente fala especificando como é a endometriose, mas é uma doença, de fato, muito frequente nos consultórios, né, doutora? Sim, é uma queixa muito frequente no consultório nosso no dia a dia, a queixa dolorosa da mulher. Então, a endometriose, ela é uma patologia, uma doença que atinge as mulheres numa fase da vida em que ela se encontra muito produtiva e geralmente na fase reprodutiva da vida da mulher. Tanto que, como você já mencionou, cerca de 10% das mulheres têm endometriose ou terão endometriose. Ela é uma patologia que interfere na fertilidade da mulher também, tanto que cerca de 50% das pacientes inférteis têm endometriose. Cerca também de 50% das mulheres que têm queixa de cólica, de dismenorreia, também têm endometriose como a causa desse sintoma. Quando a mulher fica menstruada e sente as cólicas menstruais, ela pode muitas vezes não associar que aquela dor intensa da cólica menstrual é a endometriose já instalada, doutora? Sim, a demora no diagnóstico da endometriose é uma realidade e é algo negativo, porque você tarda muitas vezes o tratamento, quer o tratamento conservador, com medicação, que é a abordagem cirúrgica. Estatisticamente, aqui no Brasil, tem estudos que mostram que o diagnóstico do início da doença até você confirmar é em torno de 7 anos. Nossa. Então, essa demora não é um privilégio, entre aspas, aqui do nosso país. Isso acontece no mundo todo. Então, existe a dor pélvica sendo causada por outras doenças, mas o pensamento, a lembrança da patologia endometriose sempre tem que estar também dentre as opções de causa dessa dor na mulher. E aí a gente vai falando de 7 anos em média de sofrimento, de intensa dor, de desconforto, de perda de qualidade de vida, de faltas no trabalho, porque tudo isso envolve a mulher quando está nesse estado, né? Exatamente, como eu falei, o acometimento da mulher geralmente é nessa fase muito produtiva, e reprodutiva. Então é um sintoma, os sintomas são muito incômodos, dor. Dor, no geral, não é nada bom você sentir. Então, além da dor, quando a paciente tem um quadro clínico de uma endometriose mais profunda, em que já há acometimento de outras estruturas da região pélvica, tipo bexiga ou parte do trato intestinal, ela pode também ter outras queixas além da dor, que é ela crônica, que é a dismenorreia. Ela pode ter sintoma urinário, pode ter dor ao urinar, pode ter frequência urinária aumentada. Ela pode ter a dispareunia, que é a dor profunda no ato da relação sexual. Então, é uma patologia que também pode interferir na qualidade da vida sexual da paciente. E aí até no relacionamento. Exatamente. Então, ela pode ter sintomas intestinais, quando tem um acometimento dos órgãos também intestinais. Ela pode ter constipação, ela pode ter aquela sensação de plenitude, ela pode ter sangue nas fezes, ela pode ter sangue na urina. Então, dependendo do estadiamento, do grau da patologia,
a sintomatologia pode ser muito variada. E a cólica na paciente que tem endometriose, ela tende a ser uma cólica, às vezes, até contínua, crônica, não necessariamente de período menstrual. E incapacitante. E incapacitante. E aí, outra característica, né, da endometriose, que é a interferência na fertilidade da mulher, também é um outro ponto importante. Então, é uma patologia que muda, né, a rotina da paciente, o dia a dia dela, acomete ela não só fisicamente, mas acaba interferindo também no lado emocional dessa paciente. E por se tratar de uma doença multifatorial, de uma patologia crônica, que tem vários sintomas, então você também precisa abordar ela de uma forma bem ampla e de uma forma multifatorial também. Bom, doutora, já falamos bastante aí sobre os sintomas, que aliás são muitos, né? A gente traz assim a dor como um sintoma central, mas a gente percebe que são muitos esses sintomas. O que é de fato a endometriose? Por que ela acontece? Assim, não existe uma causa única, né? A fisiopatologia da endometriose, ela também é múltipla, mas ela é uma patologia benigna, crônica, né? Hormônio dependente e que se caracteriza pela presença de células do endométrio, que é a camada interna do útero, fora do seu local habitual. Por algum motivo, aquela célula se implantou em outro local onde não é para ela estar. E da mesma forma que aquela célula lá do endométrio sofre as reações no decorrer do ciclo menstrual, aquele tecido ectópico também. Então, é uma patologia inflamatória. Dentre as causas, uma das mais citadas é a questão da menstruação retrógrada. Quando a mulher menstrua, aquele fluxo menstrual, ele extravasa também para dentro da cavidade pélvica através das tubas uterinas. Só que cerca de 90% das mulheres têm esse fluxo menstrual retrógrado e somente 10% apresentam a doença endometriose. Então, tem outros fatores envolvidos, fatores imunológicos, fatores locais, fatores genéticos. Então, é uma doença que também não tem uma causa única definida. A senhora falava sobre os tratamentos, né, da endometriose. Alguns podem ser clínicos e outros podem ser até cirúrgicos, né? Então, explica pra gente cada caso, né? Que caso então, pode ser clínico ou cirúrgico? A intenção principal, né, quando você diagnostica, principalmente você tem que diagnosticar, primeiramente. Então, geralmente você suspeita da endometriose. Diante daquela paciente que chega até você, com as queixas que a gente mencionou anteriormente, né? Nem toda doença se manifesta de forma bem clara. Às vezes a dor também pode ter uma outra causa, mas sempre colocar a endometriose como uma das possibilidades. Então, você suspeitou, aí você vai lançar mão de exames, né, para tentar confirmar aquele diagnóstico, chegar o mais próximo possível da confirmação. Dentre esses exames, a gente tem os exames de imagem, que pode ser um ultrassom transvaginal, com preparo de cólon para pesquisa de endometriose, ou a ressonância. O diagnóstico confirmatório precisaria de material, seria o anátomo patológico. Aí eu já teria que ter uma abordagem cirúrgica, uma laparoscopia para poder coletar aquele tecido e ter aquela visualização direta da cavidade. Lógico que a laparoscopia a gente não utiliza esse método como primeira escolha por ser algo mais invasivo. Geralmente você opta por ela quando você já vai simultaneamente fazer o tratamento cirúrgico. Quando a paciente tem sintomas que não são tão severos, uma paciente ainda que não tem prole definida, mais jovem, que você fez os exames, tem uma suspeita clínica grande, você pode lançar mão de medicamentos. Progestágeno, são medicações hormonais ou os próprios contraceptivos combinados. Então, aqueles tratamentos clínicos, eles são tratamentos para controle sintomático. Ele não vai curar a patologia em si. Porque a gente já falou aqui, né? A gente é uma doença crônica, não tem cura. Então, são as formas de lidar com ela, né? E também atingir uma qualidade de vida e alguns resultados, como a questão da fertilidade. Exatamente. Também. Então, essas medicações têm o intuito de amenizar o principal e o que mais incomoda, que é a dor da paciente. Agora, naquela paciente que tem um grau de doença já bem avançado, com comprometimento de órgãos adjacentes, nessa paciente, geralmente, o tratamento indicado, na maioria das vezes, é a abordagem cirúrgica, para você tentar tirar o máximo daqueles focos
que você identificou através de exame e através da própria análise clínica mesmo no momento do ato operatório. Meu nome é Thiago Conceição, sou coordenador de TI da Unimed Teresina. Vim aqui falar para vocês um pouco do que nós implementamos na pulseira de identificação do paciente no pronto atendimento. Foi inserido um QR Code, onde através desse QR Code a gente traz visando a experiência do paciente para que ele possa fazer a leitura e acompanhar toda a evolução dele em relação a solicitações de exames e exames realizados. Através desse QR Code, você consegue acompanhar os laudos liberados, se o paciente está de alta ou não está de alta, tudo isso com conforto na poltrona da medicação ou aguardando na recepção ou até mesmo no seu leito de observação. Essa pulseira é colocada no braço do paciente no ato da admissão do paciente e essa identificação dele durante toda a trajetória dele dentro do pronto atendimento. Uma vez o paciente com essa identificação, ele consegue, através do seu telefone celular, conectado na rede Wi-Fi da Unimed, você faz a leitura desse QR Code e ali você vai ter a informação se o seu exame está liberado ou não, se você está de alta ou não. Tudo isso é uma iniciativa do setor de tecnologia, juntamente com o pronto atendimento, trazendo inovação para a Unimed Teresina. Esses tratamentos, eles também interferem ou alcançam de alguma forma a necessidade que a mulher tem, o desejo que a mulher tem, o casal, de gerar filhos? Também, o tratamento também naquela paciente que tem infertilidade, que você detecta que uma das causas ou a causa principal daquela infertilidade é a endometriose, essa abordagem cirúrgica ela também, pode ser vista com essa finalidade da retomada da fertilidade da paciente. Nem sempre isso é possível, nem sempre é possível você tirar, desfazer todos aqueles focos existentes e nesses casos a paciente tem que lançar mão muitas vezes da fertilização in vitro. Fertilização assistida. A Jaqueline, inclusive, que é a nossa telespectadora, ela pergunta, necessariamente quem tem endometriose vai ser infértil? Não, necessariamente. Não é 100% das pacientes que têm endometriose que terão infertilidade, não. Então, que bom, né? É uma boa notícia. Agora, como pega muito nessa fase produtiva da mulher, que interferência tem também na qualidade de vida e na rotina dessa mulher? As mulheres muitas vezes ficam sem trabalhar, ficam sem sair de casa, tem alguma relação até com um adoecimento, como a senhora disse, psicológico ou mesmo mental, quadros de depressão, quadros de ansiedade por causa das dores, do desconforto, mas também do que a endometriose traz? Com certeza. É uma patologia que para muitas mulheres é como algo assim estigmatizante, limitante, E hoje a mulher vive uma realidade no seu dia a dia de muita atividade, a mulher assumiu muitas missões, muitas funções, muitas responsabilidades. Quando ela se vê limitada no exercício dessas atividades, aquilo ali traz um transtorno, traz uma decepção, traz uma tristeza. Tanto que, como eu falei, a abordagem também terapêutica, ela não é exclusivamente medicamento e cirurgia. Ela tem que ser uma abordagem multi. A nutricionista é muito importante, que a gente sabe que a alimentação é fundamental em tudo e não é diferente na questão da endometriose. A prática da atividade física é importante. Então, são cuidados, são orientações que a gente também sempre agrega junto com as terapias, quer medicamentosa, quer cirúrgica, dependendo do caso. A questão do fluxo menstrual, ela tem alguma relação? Quem tem um fluxo mais intenso, quem tem um fluxo menos intenso, tem alguma relação com a endometriose no ponto assim de chamar a atenção da paciente para identificar algum sintoma da doença? Sim, a alteração do fluxo menstrual ela é muito comum na patologia que a gente chama de adenomiose, que é quando você também tem a presença de célula do endométrio penetrando no músculo do útero, no miométrio. Geralmente, nesses casos, a queixa relacionada com a alteração do fluxo menstrual pode também estar associada. Como é que a mulher que tem endometriose descobre que não pode gerar filhos? Primeiro, quando é que você caracteriza um casal infértil, Então, sempre é um casal. Você nunca investiga infertilidade só no homem ou só na mulher. É um casal tentante
que já está tendo, né, atividade sexual há um tempo, a gente estabelece geralmente 1 ano, sem nenhum tipo de prevenção, de forma regular essa atividade sexual e o bebê não aparece, eles não conseguem gestar. Então, esse casal é um casal que você tem que iniciar a investigação de algum problema, que pode estar na mulher, no homem ou pode estar nos dois, tá? Então, existe todo um protocolo de exames que você faz nesse casal para tentar chegar nessa causa da infertilidade. Quando você se depara com uma mulher que já traz, além dessa questão da infertilidade, uma história clínica dolorosa, de menstruação com muita dor, de sintoma urinário associado, de dor na relação, então nessa paciente você tem sempre que pensar na possibilidade da endometriose. Só que às vezes ela pode ter a endometriose e alguma outra causa também. Então, por isso que é importante essa avaliação sempre do casal, para que você também possa agir de forma efetiva, né? A gente falou nessa faixa etária de 25 a 35 anos, mas é possível que a endometriose apareça antes disso, por exemplo, ainda na adolescência, ali nas primeiras menstruações? Pode. No adolescente a gente nunca pensaria como primeira causa, mas é possível. Então não quer dizer que só aconteça nessa faixa etária, é mais prevalente, mas pode acontecer em pacientes mais jovens, assim como em pacientes com um pouco mais de idade. Mesmo a mulher já tendo passado por boa parte da vida ali produtiva, depois dos 35, 40 anos, ela pode ter o diagnóstico ainda da endometriose sem ter sofrido tanto isso no passado? Pode, principalmente da adenomiose. A adenomiose ela já é mais frequente nessa faixa etária, depois dos 35, 40 anos. Doutora Brenda, o que a ciência, a tecnologia, as indústrias farmacêuticas têm oferecido de novidade para tratar essas mulheres diagnosticadas com endometriose? O avanço tem sido significativo? Sim, as medicações, né, os laboratórios, as indústrias, eles vêm lançando medicamentos, né, a cada dia para tentar justamente minimizar doses, reduzir os efeitos colaterais e melhorar a resposta terapêutica. Nós temos medicamentos hoje disponíveis, né, que você utiliza dependendo do grau de sintoma, dependendo do perfil de cada paciente. E naquela paciente que você não tem uma resposta satisfatória, aí você lança mão da abordagem cirúrgica, que também avançou, né, com os equipamentos mais modernos. A abordagem acaba sendo, né, com consequências melhores, menos complicações. Você já conhece a Clínica de Atenção Personalizada à Saúde? A Clínica de APS é um local de atendimento focado na promoção de cuidados de forma integral, acessível e continuada. O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional da área da saúde, da família, como médico da família, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e concierge de saúde. A clínica fica localizada na Rua Governador Tibério Nunes, número 680, na Ilhotas. O local oferece uma estrutura completa, humanizada e acolhedora. O cliente Unimed Teresina já pode agendar sua consulta. O atendimento pode ser feito pelo WhatsApp, que é o 869-8151-9950, ou presencialmente na clínica. É mais cuidado para você e sua família. A gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Brenda Lee. Hoje a gente está falando sobre a endometriose. Temos mais uma pergunta aqui da nossa audiência. A Ivanária pergunta: existe a diferença da dor da cólica menstrual normal para a cólica da endometriose, doutora? A dismenorreia, né, no caso, que é o termo que a gente usa para definir aquela cólica de período menstrual, ela pode ser uma cólica primária, que é aquela que não tem relação com doença, e a cólica, a dismenorreia secundária, que é aquela que está associada a alguma doença de base, a endometriose, por exemplo. Então, geralmente, a diferença é a intensidade, a progressão, a dor, a cólica da endometriose. Ela costuma ser algo que está aumentando, que está piorando.
é uma dor mais limitante, ela passa a ser mais incapacitante, mais refratária aos tratamentos habituais, aos anti-inflamatórios, que geralmente é o que a gente utiliza na cólica primária, naquela cólica normal, entre aspas, que não tem associação com nenhuma patologia. Então, geralmente, a diferença, né, é essa. Alimentos que favorecem e que desfavorecem a endometriose, porque a gente sabe que a alimentação é muito importante, doutora Brenda. Com certeza. Então, por se tratar de uma doença inflamatória, a gente deve evitar, logicamente, aqueles alimentos que têm uma ação inflamatória muito intensa. Alimentos muito processados, o velho açúcar, que é um vilãozinho, né? Carboidratos refinados, frituras, coisa embutida, alimento com muito conservante, com muito processamento, carne vermelha, não é que não vá comer, é importante a proteína, mas tentar reduzir. E o que comer? Aqueles alimentos que têm uma ação anti-inflamatória, legumes, verduras, alimentos que têm muita vitamina C, vitamina A vitamina E, né? Fruta vermelha, fruta cítrica, tá? Carne branca. No geral, são essas orientações com relação à alimentação e que faz toda a diferença. Associado à prática da atividade física, né? Essa dupla, ela é muito importante. Atividade física como prescrição médica Com mesmo. prescrição, então, não só para endometriose, mas a gente sabe que uma boa alimentação, uma vida saudável, ela faz toda a diferença em tudo, né? Então, é muito mais fácil você prevenir do que você tratar, tá? Acho que esse é o recado. Esse é o principal, recado, doutora. né? E a gente está aqui para ajudar sempre. Eu queria agradecer a doutora Brenda Lia Alencar, médica ginecologista e obstetra, hoje conversando com a gente sobre a endometriose. Muito obrigada pelo bate-papo. Nath, um prazer sempre estar aqui com você. É isso, gente. Obrigada pela companhia em mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. O nosso conteúdo pode ser curtido, compartilhado. Tem muita coisa boa aqui no nosso canal. E na próxima semana tem mais um episódio do Minha Saúde aqui no canal da Unimed Oficial no YouTube. Até lá. Tchau.